Bom dia, pessoal. Aqui é Adamário Máximo. Sou candidato a deputado federal pelo Partido Novo, pelo número 3008. Nessa gravação, eu estou falando um pouquinho sobre o que chamam STF revisão do modelo. É visível e patente em todos os meios e muito usado durante a campanha eleitoral também a questão evidente do comportamento do nosso Supremo Tribunal. Há nitidamente uma invasão ideológica dentro do poder. O fato é que, desde que foi criado o modelo, desde que nós colocamos os três poderes, ao longo do tempo ninguém disse que esse modelo estava definido e estabilizado e que seria esse. Me refiro ao modelo de escolha, ao modelo de mandato, o próprio motivo de escolha, a forma de escolha e quais seriam as qualidades para que uma pessoa exercesse o papel de juiz do Supremo Tribunal. É justo para nós entendermos que a pessoa, para executar essa função, deveria ter uma experiência como juiz, porque é lógico que o maior conhecimento da lei, o fato de ser uma pessoa com reputação, ensino, estudo, capacidade intelectual e, enfim, conhecimento das normas jurídicas, não extingue a questão da experiência como juiz, como uma pessoa que é um balizador, é uma pessoa que avalia diante da lei, mas também com sua experiência ao longo da vida e também da sua própria experiência de vida, as questões que lhe são ofertadas para que tome a decisão ou medie a situação. O fato é que, ao longo dos anos, sempre houve colocações dos presidentes do Supremo Tribunal, em momentos antigos, de que o modelo precisava ser revisado, não só na questão de escolha, como também na questão da própria comunicação desse poder com os demais poderes. Ocorre que, por um entendimento de poder, os partidos entenderam que naquele momento não era interessante fazer essa revisão ou mesmo rever este processo. Afinal de contas, eles tinham uma grande influência na escolha desses juízes e na determinação de quais seriam. Obviamente, há aí uma intervenção política e de influência na escolha desses juízes, o que é perigoso, sem dúvida perigoso, e leva a uma situação de dúvida, né? De dúvida patente de se são juízes para alguns e carrasco para outros. Essa é a visão da sociedade. Eu tenho ido em feiras, tenho andado em calçadões e as opiniões do povo, independente do seu grau de conhecimento, é essa. Claro que estamos num momento em que os jornais, a mídia, os próprios candidatos, de um jeito ou de outro, usam a seu favor a própria atitude e decisões tomadas no STF. Mas nós precisamos sentar e olhar um pouco de onde veio isso. E, de fato, isso veio porque, em algum momento, era aceitável esse modelo, porque era vantajoso para alguns. Nós tivemos aí um período em que um determinado partido ocupou e se utilizou dos mais diversos meios de barganha para escolha e definição de juízes em linha com seu determinado pensamento ideológico, o que já era também de uso no passado. Só que desbalanceou tremendamente o sistema e tornou ainda mais ideológico o comportamento dos juízes do STF. Isso somado a um movimento que eu chamaria assim, um movimento de endeusamento da decisão jurídica, de endeusamento da lei e daqueles que a aplicam em relação a um outro conceito de justiça e a própria filosofia do direito. Tornando, então, a decisão particular de um juiz
ou a preponderante sobre os demais aspectos da lei, o que facilita, quando se está embrenhado de uma característica ideológica, o respaldo, porque existe realmente alguns grupos que entendem que tudo se define na lei e no código, e que ele é supremo a qualquer outra questão. E um juiz que passe a atuar dessa forma é um deus do Olimpo, né? É um Zeus tomando decisões no seu pequeno Olimpo. Isso não pode acontecer. O juiz só pode tomar decisões com base na lei, com base na Constituição. Logicamente, ele vai ver as nuances de defesa de cada parte e vai tomar, sim, em aspectos de seu costume, de sua tradição, mas sempre em linha com que a liberdade que a lei lhe permite. Ou seja, ele não vai criar uma lei no momento, ele não vai modificar uma lei no momento, ele não vai fazer uma decisão em contraponto a qualquer ponto da lei. Ele vai, em acordo com a lei, julgar segundo o seu conhecimento, sua experiência, seus valores e tomar a decisão. Bom, como mudar isso? Como acabar com isso? Acabar é uma palavra meio finda, né? Como consertar. É difícil consertar algo que está impregnado na cultura, está impregnado no movimento, isso leva tempo. Mas como mitigar essa situação hoje? Sem dúvida, mudando o modelo de escolha dos ministros do STF, e não só deles, como de outros cargos diretivos do Judiciário, que são hoje de decisão de membros do Estado, executivos do Estado, ou por influência dos legislativos. Isso não é passível nem possível de acreditar que um mecanismo desse, a longo prazo, não possa ficar viciado. Então, nós precisamos sentar e escolher um novo modelo de escolha desses ministros. Um modelo mais próximo da justiça possível e da pluralidade de escolha. E sim, com base em uma real experiência jurídica e uma real experiência como juiz. Eu acho que isso é vital, já que vai ser um juiz. Ele não vai ser um consultor jurídico. Outro aspecto é o tempo de mandato. Em alguns momentos, acreditamos que o tempo vitalício fosse uma escolha razoável, até como um atrativo, e também com uma espécie de centralidade de poder, sem influência dos demais, o que se mostrou nitidamente fracassado. Então, nós precisamos rever esse modelo, essa durabilidade de mandato, estabelecer algum modelo que nos permita ter uma alternância de posições e ideias, evitando com isso essa impregnação ideológica, seja ela do jurídico, seja ela uma impregnação ideológica política, realmente. Nós precisamos rever o modelo de dependências, a questão do aumento de salários e aprovação do legislativo e aquele vínculo todo com o salário do STF. Nós precisamos rever isso tudo, isso passa pela revisão do modelo administrativo, da reforma administrativa. Mas nós precisamos realmente, se nós queremos que o STF atue de forma a ser a balança da justiça, o levantador da balança da justiça, o representante da dama cega, nós precisamos rever o modelo, não só no STF, como em outros cargos diretivos do Judiciário. Os representantes do nosso legislativo insistem no tal fórum privilegiado porque não falam, mas evidentemente entendem que o Ministério Público, que o Judiciário naquela instância menor, mais próxima do seu estado de origem ou nos níveis menores do Judiciário, estariam influenciados por opositores ou por governadores de estado ou pelo legislativo local. Isso é um absurdo, eles estão praticamente assinando que o judiciário não é imparcial. Isso é um absurdo. E procurando um refúgio no tal fórum privilegiado
para estabelecer essa relação complicada com o poder do Judiciário Superior, que é o STF. E a mesma coisa acontece no Executivo, não sejamos ingênuos. Então, nós precisamos mudar o modelo. E precisamos sentar e discutir um novo modelo de escolha dos ministros, de mandato, uma visão voltada a dar o mais próximo da justiça que o ser humano pode chegar. Sem parcialidades, um STF que não está ali preocupado se a Previdência Social tem ou não dinheiro para pagar, porque ele não tem que estar preocupado com isso. Ele tem que estar preocupado se legitimamente o pedido referente à Previdência Social é justo, é honesto, está em acordo com a lei e realmente a Previdência, ou o governo, o Executivo, ou o próprio Legislativo, feriram a regra constitucional ali estabelecida. É uma coisa difícil, com certeza é. Com certeza é uma coisa difícil. Mas nós podemos chegar lá. E isso é uma aprimoração contínua de moralidade em todo modelo. Digo moralidade no sentido de buscar o bem do ser humano, o bem das coisas, e não parcialidades ou ideologias. E nós precisamos ver onde isso se impregnou e limpando e criando mecanismos que permitam uma autonomia real dos poderes. Muito obrigado, um grande abraço. Adamário Máximo, 3008, lembre-se, no dia do seu voto. Muito obrigado.